Glória a Deus. Deus tem uma palavra para nossas vidas. Deus tem uma palavra para você todos os dias. Por isso que o salmista diz: bem-aventurado aqueles que meditam dia e noite na palavra do Senhor, que faz do Senhor Deus o seu braço forte, que confia no Senhor com a força do seu coração, que não leva os seus pensamentos por caminhos tortuosos. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. E para o dia de hoje, nós vamos meditar aqui na palavra de Deus. Vamos ler o que está escrito. O que está escrito é a verdade, para que nós possamos adquirir o conhecimento e vivermos na bondade de Deus soberana para nossas vidas. Está escrito aqui em Lucas capítulo 10. Vamos ler. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrar, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. Ficai na mesma casa, comendo, bebendo, do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Curai os enfermos que nela houver, e dizeis: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isto: já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom se fizesse as maravilhas que em vós foram feitas, já muito assentadas em saco de panos grosseiro e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu? Até ao inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavras do Senhor Jesus Cristo para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Nós podemos ver aqui que o Senhor Jesus está designando discípulos. O que são discípulos? Aqueles que permanecem na palavra, que confiam nos ensinamentos de Jesus Cristo, tudo quanto ele ensinou. Ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Vós sereis meus discípulos se permanecer na minha palavra. Ser discípulo é seguir os ensinamentos de Jesus. Então, Jesus diz que grande é a seara. Ou seja, o campo, o lugar por onde nós devemos caminhar e levar o evangelho de salvação. É grande. Muitas pessoas precisam. O mundo está necessitando de ouvir o benefício de Deus através das boas novas do evangelho.
que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele diz: ide, eis que vos mando como cordeiros para o meio de lobos. Temos que estar preparados, porque o lobo, ele ataca o cordeiro. E quando ele ataca, é para matar, para se alimentar do cordeiro. E nós temos que estar preparados na direção do Espírito de Deus, fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E tudo isso vem através do conhecimento da sua palavra, que permanece em nossos corações, nos revestindo de poder e autoridade na direção do próprio Espírito de Deus que nos conduz. Ele diz: olha, quando vocês forem a algum lugar e aquele lugar vos receber, comei de tudo que colocar sobre a disposição de vocês. Não se preocupem em levar bolsa, nem alforje, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. O que significa? A ninguém saudeis pelo caminho, para que você não pare diante daquele propósito de Deus. Se Deus te mandou a algum lugar, alguma casa, com um propósito, então não tem por que você parar no caminho e jogar a conversa fora. Você tem que seguir os ensinamentos de Jesus e obedecer o seu mandamento. Ele diz: vai, ide, pregai o evangelho. Quando ele manda ir, ele já nos direciona o lugar e a forma que nós devemos se proceder diante da obediência. Glória a Deus. E temos algumas observações importantes nesse texto. Conforme aqui Lucas 10, veja o que está escrito no versículo 16. Quem vos ouve a voz, aqueles que são enviados por Deus para pregar, para falar sobre o evangelho de Cristo Jesus, diz: quem vos ouve a voz, a mim me ouve. Nós não estaremos fazendo aquilo que queremos por nossa conta e a nossa vontade. Nós estamos em obediência ao chamado de Deus sobre nossas vidas. Quem nos ouve, enviado de Deus como evangelista, como ministro do evangelho, como pastor, como guiados pelo Espírito de Deus, quem vos ouve a voz, a mim me ouve, e quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita. Quando nós estamos falando de Jesus, nós temos um bem precioso. Nós estamos diante de uma posição que Deus nos colocou para ir anunciar o evangelho, e aqueles que ouvem serão agraciados por Deus de uma maneira sobrenatural, aonde viverão o melhor de Deus para as vidas que o recebem a mensagem da salvação. Quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E a quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Está falando aqui do elo de intimidade entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e os enviados, os discípulos de Jesus, que estão cumprindo o chamado do ministério de ir pregar o evangelho. Então, meus amados, minhas amadas, nós temos que atentar para o que diz a palavra de Deus e se fortalecer no Senhor, na força do seu poder, para que nós possamos prosseguir, seguindo os ensinamentos de Jesus como discípulos de Jesus, e nos tornamos participantes da mesma graça, da vitória que Deus depositou em Cristo Jesus na cruz do Calvário, que nos oferece a vida eterna. Então nós temos que não ser apenas ouvintes, mas ser praticantes. Ouvir a palavra de Deus, guardar em nosso coração e assim exercitar em nossas vidas. Isso significa fé, porque a fé vem por ouvir a palavra e a palavra de Deus. Que o Senhor continue nos abençoando, que Deus continue sendo o verdadeiro motivo de nós nos reunirmos numa congregação para adorar. As pessoas costumam dizer: hoje é o culto da mocidade, hoje é o culto das senhoras, hoje é o culto dos homens. Não, o culto é dele, o culto é de Jesus Cristo. O culto é realizado por ele. Nós somos participantes quando entendemos e compreendemos o chamado. Por ele, para ele, são feitas todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Nós somos o Ministério Princípio é Teme, trabalho evangélico, missão eterna, divulgando a palavra de Deus. Compartilhe essa mensagem. Vidas precisam ser alcançadas pelo poder de Deus. Amém.